Vamos retomar o trabalho para ouvir e receber a também generosa contribuição de Luzia Ribeiro ao trabalho da Comissão da Verdade, cujo objetivo, justamente, é reconstruir a memória, para possibilitar, inclusive, a reparação de danos sofridos e contribuir para que o fenômeno que aconteceu no Brasil nunca mais se repita, reconstruindo essa história e mantendo essa história, a memória viva. Agradecemos generosamente a generosa aceitação de Luzia para a DPU, Luzia, militante política, que participou da guerrilha do Araguaia e foi também alvo das atrocidades da ditadura civil-militar. Luzia, discute o protocolo, mas em respeito ao seu direito de imagem e de intimidade, precisamos que você publicamente declare primeiro se aceita prestar um depoimento publicamente ou se prefere prestar um ambiente mais reservado. Em segundo lugar, se você autoriza a videogravação e ainda se você autoriza o uso da imagem, da sua imagem e do teor do seu depoimento para a publicação. Certo, eu autorizo, sim. Antes de mais nada, um bom dia para vocês todos e gostaria de agradecer a oportunidade histórica de, junto a esta Comissão Estadual da Verdade, prestar o meu testemunho e para que, de todo esse imenso esforço que a comissão, essas comissões, tanto estaduais como a nacional, têm feito para lançar luzes no tenebroso período que existiu no Brasil, na nossa história. Eu quero colaborar, vocês me desculpem, mas eu sou muito emotiva. Bom, antes de mais nada, eu quero começar, que eu não posso falar do período mais forte sem falar de toda a minha trajetória que fez com que eu chegasse até lá. Muitas vezes o público não entende, nem mesmo eles, os militares, às vezes filhos de militares chegam à minha casa, tá? Por quê? Vai ver a história da pessoa e ver como tudo começou em Jequié, minha família de classe média, e lá, depois de 64, a classe média foi muito atingida com prisões, inclusive Cari citou o nome do advogado e professor Ruiz Pinheira, o velho. Ele já até morreu, ele foi um dos presos, e lá em Jequié, por ser uma sociedade conservadora, também tinha um trabalho assim de conscientização, de estudos. E eu era uma das quase 30, 40 jovens que participavam de grupos de estudos. Outros, Jequié deu até artistas, poetas, como o Ali Salomão, que já morreu também, e fazíamos teatros, outros jovens que desenvolviam outras atividades, e nós estudávamos a realidade brasileira, lia Os Sertões, lia livros de Jorge Amado, Cavaleiro da Esperança, que muito me entusiasmava, entendendo? E estudava toda a realidade do golpe, e participava, estruturávamos o Grêmio Estudantil num colégio que todos nós participávamos e desenvolvíamos aquele trabalho de formiguinha e de uma certa forma,
o estudo da filosofia marxista, o tal famoso Politzer, que era bem didático. Então, essa quantidade de jovens que participavam desses grupos, de Naelza Coqueiro foi minha colega, tanto no grupo de estudo como Vandique Coqueiro, de Naelza Santana e Vandique Coqueiro, além de ser colega do colégio, era também desses grupos. Nós éramos quase umas 40 pessoas que fazíamos parte, e sem dúvida, a influência era do PCB, do Partido Comunista do Brasil, ou Partido Comunista Brasileiro, e que depois Jequié formou duas grandes bases, uma do PCdoB e outra do PCBR. Esses jovens se dividiram. E muitos foram para Salvador, inclusive eu fui em fim de 67, então minha vida praticamente desde os 16 anos, 65, 66, já era nesses estudos. Indo para Salvador em fim de 67, já participando daqueles movimentos estudantil, que Salvador foi muito forte, não só no Rio e São Paulo, mas aqui também. Já existia muitas organizações de esquerda já em crescimento, e que em 68 eu tive uma imensa participação e fiz vestibular para a Faculdade de Ciências Sociais Federal. E nós entramos para o PCdoB. Teve a influência daquelas dissidências do PCB, entendendo? Onde companheiros como Sérgio Furtado, eu tive muita influência dele, mas inclusive ele foi assassinado no Rio. Ele foi para o PCBR. E eu e outros, minha irmã Noélia e outros, de Naelza, Vandique, que vieram de Jequié, fomos para o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então, a partir daí, nós pudemos compreender que não é assim, vai para a guerrilha. É todo um processo de formação ideológica, política. Nós líamos os documentos do partido Guerra Popular, nós escolhemos a luta armada como uma das formas de luta. Não quer dizer que era a única, existiam outras formas de luta, que muitos escolheram ficar, muitas vezes porque tinham filhos, como foi Caires, outros porque era filho único, outros tomavam conta da mãe, e o partido não levava, assim, pessoas, eles faziam a triagem nesse caso. Eu era solteira, só tinha namorado, não tinha família, assim, própria, formada. Tinha meus pais, sim, mas era uma opção de vida que eu estava escolhendo pela forma mais de sacrifício que seria a luta armada. Certo? O que, na verdade, tudo isso, muitos dos nossos companheiros, o partido tinha nessa época umas 40 pessoas, quase 50, e apenas 10 foram para o Araguaia, comigo 11. Certo? Então, não foi uma atitude impensada, nem obrigada, nem nada. Foi toda uma formação ideológica e política e uma escolha, né? Porque, como dizia outros, podíamos nos fingir de morto por um tempo, muitos se fingiram de morto por um tempo e ficaram. Outros tantos lutaram com outras formas de luta aqui mesmo, nas cidades. Mas
eu escolhi participar dessa vanguarda que foi para o campo preparar a guerra popular. Não quer dizer que eu sabia onde iria, não. A gente não sabia o local, mas a gente sabia que ia desenvolver um trabalho de formação militar e tudo. Mesmo não sabendo o local que nós poderíamos fazer isso, que era a questão de segurança. Mas antes disso, em 69, eu era do grupo que, recém-chegada de Jequié e com pouco tempo de partido, os antigos, como foi o pessoal de direito, Rosalino e outros, entendeu? Rosalino também foi para o Araguaia. Esse pessoal teve que sair com o ato institucional número 5. Rosalino, Antônio Carlos Monteiro, Dinalva Oliveira, geólogos, eles tiveram que sair, Dermeval saiu depois, o Iraçu saiu depois, e esses 10 foi saindo aos poucos, à medida que a situação aqui ficava meio difícil. E, no caso, que em 68 tinha muito movimento, o partido era um partido forte aqui, tinha muitas organizações de esquerda aqui, eu até trouxe para ilustrar, para que a Comissão da Verdade tivesse facilidade de conhecimento. Peguei isso de um livro, os tipos de organizações, né? E Dinalva, eu vou falar um pouco deles, porque eu homenageio em tudo que eu faço, aqueles que escolheram a forma de maior sacrifício, de resistência, e que morreram, deram a vida por isso. Aí eu não posso deixar de falar, principalmente desses 10 companheiros que viveram lado a lado comigo desde o início, desde aqui, muitos desde Jequié. Então, Dinalva era uma liderança na residência universitária. O Antônio era presidente do diretório da Escola de Geologia, o Rosalino era presidente do diretório da Federal, o Iraçu era da União dos Estudantes Secundaristas, presidente da União Secundarista. Eu até botei o nome de meu filho, o Iraçu, em homenagem a ele, porque ele era o mais jovem. Ele foi para lá novinho. E Dermeval, que era do Comitê Regional, né? O grande Dedé. Vandique de Naelza nem se fala, né? Veio de Jequié junto comigo e Noélia, minha irmã. Aí o que é que acontece? Sendo objetiva, chegando à guerrilha do Araguaia. Eu fiquei em São Paulo um tempo. A casa de meus pais em Jequié ficavam sobre observação, agentes federais iam lá, entendendo? Sempre à procura de mim, de minha irmã e de meu cunhado, Carlos Augusto, que era um clandestino do Ceará. E, de qualquer forma, eu não podia mais voltar para Jequié. Eu tinha uma participação, mesmo depois de 68, depois do AI-5, muito clandestina, porque eu e os companheiros, porque a repressão tinha se intensificado e as pessoas mais visadas o partido tirou da área e colocou a gente que estava no início de todo esse trabalho, mas mesmo assim, rapidinho ficamos queimados, como dizia na época, né? E eu tive que sair também por opção, mas também
que eu podia ir para outro estado e ficar quieta, né? Mas eu fui e fiquei um tempo no Rio, sendo preparada pela direção central, né? O companheiro que morreu depois, o Lincoln Oeste, o Carlos Daniele, que depois foram mortos, assassinados. Fiquei algum tempo no Rio, em São Paulo, e depois eu fui encaminhada para o destacamento C da guerrilha do Araguaia, já na preparação, quase que perto do início da luta. Eu cheguei lá fim de dezembro, início de janeiro, e passei para aquele período de tranquilidade, que foi janeiro, fevereiro, março. Em abril, a repressão chega lá, descobre a região e chega lá. Eu fiquei 3 meses que vi que era uma vida de campo normal, não tinha... Ninguém passava fome, ninguém... A dificuldade nossa era de adaptação mesmo, porque eu, classe média, ir para lá, pegar na enxada, no facão, era difícil. Mas muitos companheiros se adaptaram rapidinho e eu tinha certeza que eu também ia me adaptar. Só que veio a repressão em 12 de abril, eles chegam na região, 1972. E pega muitos de nós despreparados, ainda em formação. Aqui. O que ocorre depois foi que eu e mais esses 2 companheiros, eu trouxe até eles aqui. Esses 2 companheiros estavam comigo e nós caímos em uma emboscada. Primeiro foi preso o Dover, depois o Dagoberto, aqui para vocês verem. E essa sou eu, presa. Era assim que nós éramos no Araguaia. Essa sou eu, que o jornal Globo publicou. Pronto? E ocorre o seguinte, nós éramos assim, eu e a Rosinha, nós fomos juntas por Araguaia. Nós éramos assim. Certo? Aí a adaptação não foi fácil, mas, né? A classe média cheia de mimos e tudo, e depois a gente ter que fazer mutirões. Eu acredito, a população lá percebia que a gente era diferente. Percebia, sem dúvida. Mas muitos ficaram junto a nós, né? E tanto é que até quem ensinou a direção da comissão militar, como foi Pedro Onça, um morador lá, que ensinou tudo, viu que o Pedro Onça era um dos poucos que se conversava politicamente com ele. Que sabe, continua vivo, está bem velhinho, né? Mas ele sabia do trabalho político que ia se fazer lá. Aí ocorre que, quando o Dover é preso, nós tínhamos ficado para preparar a refeição, eu, Dover e Dagoberto. Foi quando, e os outros saíram para ter contato com a população e pegar sal, fumo, essas coisas, e arroz. Já depois de uma grande caminhada, já nos Caianos, nós tínhamos saído da Esperancinha e ido para os Caianos, uma região muito bonita chamada Água Bonita, né? No Cachimbeiro, quando o exército
chega no nosso acampamento, percebe movimentação nossa e chega no acampamento. Como nós não andávamos muito juntinhos, o Dover ia na frente, o Dagoberto, e eu ia bem atrás, uma diferença assim, dentro da mata é grande. O Dover foi logo, a gente só viu os tiros, eu corri para um lado, o Dagoberto para outro. Mas, na verdade, eu fiquei na dúvida se tinham matado o Dover ou se ele tinha sido preso. Como a gente já estava sabendo do ponto, caso ocorresse alguma coisa, e nós já tínhamos tido o conhecimento que veio um companheiro nos avisar que o Bergson tinha sido morto e que não deu certo, que o exército estava bem pertinho, pegar alimento nem nada, que a gente não podia atirar para fazer caça, nada, nem fazer fogo. E que então eu fiz o quê? Eu procurei um local, o ponto que seria na outra noite. Eu fiquei uns 3 dias na mata, praticamente perdida, porque eu saí só com uma beretinha e o meu facão e uma beretinha. A minha espingarda eu tinha perdido na fuga. E quando eu procuro, como eu sabia ir para a casa de um compadre nosso da população, que era compadre de Jorge, no 3º dia eu me aproximo na casa de Raimundo, de noite me aproximo, e falo com ele que ele precisa me dar chamar Pedro Onça, que o ponto que tinham me dado não tinha ido ninguém, que o pessoal já estava sabendo das prisões, da prisão do Dover, e que Dagoberto tinha sumido, e que eu precisava me encontrar com Pedro Onça, que ia me devolver para o grupo, que era um destacamento de 21 pessoas, em grupos diferenciados, assim, de 7. Aí, quando eu procuro o Raimundo prontamente me deu comida, me deu água e falou que eu voltasse no outro dia, no mesmo horário, à noite. Quando eu volto, pensando que Pedro Onça, ele ia chamar Pedro Onça, em vez dele chamar Pedro Onça, ele chamou o exército. Quando eu entro, como se diz, sem muita preocupação, o exército estava dentro da casa dele. Aí me prenderam. Quem me prendeu foi um grupo de jovens que serviam ao exército. Eles não me maltrataram, chegaram. Nesse momento, eles não me tocaram, amarraram, eu fui amarrada. Eu apenas questionei Raimundo que ele fez isso. E fomos até Xambioá. Nós estávamos no Cachimbeiro e fomos andando até Xambioá. O Raimundo respondeu? Eu não me lembro, eu acho que Diva até teve contato com ele depois. Não me lembro. Ele acho que depois respondeu ao exército. Nós tivemos na caravana do Araguaia. Porque ele era muito amigo nosso. O Jorge tinha batizado um filho, Adinalva outro filho dele, entendendo? Eu tinha total confiança nele. Eu só sei que tudo começou quando eu salto já no outro dia, entendendo? Eu dormi amarrada com o exército em outro lugar. Quando no outro, já de manhã cedo, eu salto com eles em Xambioá, que estava o acampamento das Forças Armadas, em Xambioá, ali na beira do Rio Araguaia. Ali estava não só o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Apesar de chamarem acampamento do Exército, mas ali todas as 3 forças estavam ali. E nós éramos levados para ali. Eu fui a primeira mulher a ser presa. Entendeu?
Foi logo no início, só tinha sido preso o Danilo Carneiro, o Genuíno, José Genuíno Neto, e que estava entrando e não conseguiu entrar, Eduardo Monteiro Teixeira, que ele até está aqui, ó, Eduardo, eu até falei o nome com ele, se ele faria algum depoimento aqui, ele se prontificou, que ele foi barbaramente torturado. Hein? Da Bahia, Eduardo Monteiro Teixeira. Ele ia para a guerrilha, não conseguiu entrar, nem ele nem a Rio, mas foram presos. E quando eu salto da canoa, é que eles batem essa foto. Eles já me recebem com bofetões e chutes. Aí essa foto foi nesse momento. Porque depois eu só me vejo em um círculo de uns 40 militares, só me lembro dos coturnos em cima de mim, eu no chão, eles me rasgam toda a minha roupa, eu misturada com lama, sangue, e me jogar para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, e eu só sei que eu perdi os sentidos ali, me chutavam, me machucaram muito. E eu só me lembro que eu dentro da água, toda suja, eles me jogaram na água nua, eles tentaram me afogar. Eu nem sabia porque eles já receberam assim, né, sem perguntar nada. Depois é que eles só queriam saber onde estava a direção da guerrilha, que eles não sabiam muita coisa, não sabiam quem era. Não sabia que era Maurício Grabois, que era o chefe da comissão militar. Eles não sabiam ainda, porque nós éramos os primeiros, né? E depois de muita coisa assim, muito maltrato, eu aparecia em cima de uma maca, eles me amarravam assim, e depois tirava, me jogava no rio, voltava, aquele vai e vem. Passei alguns dias lá, depois eles trocaram o dover do buraco, me botou, depois me tirou do buraco e me botou dentro do caminhão, porque a prisão deles era um buraco, cada preso eles botavam em um buraco. Eu pensei, quando eu vi o Dove, o buraco você não podia deitar, ficava assim. Quando eu vi o Dove assim, eu pensei que ele estava morto, que eles iam jogar terra em cima do Dove. Então, quando eles tiraram o Dove e me botaram, eu pensei que eles iam jogar terra em cima de mim viva. Mas ali eram as prisões deles, tinham vários buracos. Então, eu acredito que Dove estava em um, Dagoberto em outro. Eu fiquei um tempo no outro e depois me tiraram dali e me botaram em um caminhão, ele muito machucado, seminu, todo rasgado, roxo. A cara dele era imensa, grande, inchada, tudo roxo. Eu achava que eu também devia estar parecida, né? Porque a gente tomava muita pancada. Eles batiam muito, eles davam um choque elétrico em toda a parte do corpo, com a gente amarrado, entendendo? E tirava do rio molhado e fazia essas coisas, tanta coisa que foi feito que eu não vou falar mais. E eu não gosto muito de falar disso, né? Eu não fiquei muito tempo, eu fiquei o dia inteiro. À noite me tiraram e botaram o Dove no meu buraco. E eu fui pro caminhão, para a carroceria. Ela ficou em estado de choque. Eu só sei que eu fiquei muito tempo assim, Depois eu fui para Belém, depois de uns 4 dias ou 5 dias eu fui para Belém com Dover. Dagoberto não foi, ficou lá. Eu fui com Dover e
em um helicóptero, ele tentou jogar Dover para eu ver, que ia jogar o Dover do avião e tudo, mas não jogou, ameaçava, ficava fazendo assim, então não sei, tanta coisa. Aí só sei que chegando em Belém, eu fui para uma prisão de preso comum, eu não fui para prisão de preso político. Apesar de ficar sozinha, era uma cela aberta, com grade, onde, assim, todo mundo via os outros. Eu toda rasgada, toda suja de lama e sangue. E depois fiquei ali um tempo, eles queriam que eu fosse para a televisão. Eu não me neguei, eu, Dover e Dagoberto, a gente se negou, eles queriam que a gente fizesse declarações, muita coisa eles botavam para a gente falar, falar para a televisão, para o rádio, mas não funcionou, ninguém conseguia falar, eu não falava nada, eu estava em estado de total... Isso já é em Belém? Já em Belém. Em Belém Ele está junto com o Dover e com o Dagoberto. É. Você reencontra Dagoberto em Belém? Dagoberto não, eu encontro com Dover. Dagoberto eu encontro lá no Xambioá. Em Belém só encontrei com o Dover várias vezes. Eu só sei que depois eu fui para Brasília, para o pelotão de investigação criminal de Brasília, do Exército. Era lá que ficavam os presos da guerrilha do Araguaia, foram lá. Lá tinha, inclusive, preso, eles contaram que teve o Zé Porfírio, ficou lá, daquele camponês de Goiás. Quando eu chego no pique, eu já estava totalmente desestruturada, eles tiram minha roupa na entrada, eu só fiquei sem saber onde eu estava, se era igual Belém, se não era, se iam me botar junto com pessoas criminosas que falavam coisas horríveis na hora que a gente entra, né? Mas não, eu recebi uma homenagem dos companheiros, né? Que estavam lá, o Paulo Fonteles e outros, Silda. Aí me botaram em uma cela gelada, pequenininha, eu fiquei encolhida no chão, toda com muito frio. E fiquei lá um bom tempo. E de madrugada eles tiravam a gente para fazer tortura, a gente ouvia em Brasília, dentro do pique. De madrugada eles tiravam as pessoas, botavam a gente vendo. Eles não me via, mas eu via eles sendo torturados, tirado a roupa, sentado em uma cadeira elétrica. Uma cadeira, não sei se era do Dragão o que era uma cadeira de meia de ferro, meia de pau. E eu via fazer isso com os companheiros. Eu vi outros, isso tudo ainda sozinha. Eu fiquei muito tempo sozinha em uma cela. Depois de algum tempo, foi que eu fui para a cela de Silda, a mulher de Paulo Fonteles. Ela já tinha tido um bebê e ela trocou minha roupa, me deu pente, sabonete. Eu não tomava banho sei quanto tempo. Eu estava toda rasgada, suja de sangue, de tudo, imunda, fedia na certa. E ela pegou minha roupa, jogou no lixo, me deu outra, porque ela tinha assistência de advogados da família, que é muito diferente você ser preso na cidade com advogado e a família e você ser preso como indigente. Eles já diziam que iam matar gente, que iam
destruir o PCdoB, eles queriam saber da direção do PCdoB, onde estava o pessoal de São Paulo, e dizia os nomes, tal, o Carlos Daniele, queriam saber, eles já sabiam alguma coisa da cidade. Mas ninguém sabia, porque a gente ia tudo tinha segurança, tudo vedado, ninguém sabia. Por mais que podiam me matar, que eu não sabia. Eu tomei muita surra para dizer, muito choque elétrico para dizer onde estava Carlos Augusto e Noélia, não sabia onde estava. Eles tinham ido para o Acre, nem ia. Nunca eu ia saber, né? Então desestrutura a gente totalmente. Eu fiquei em estado de choque porque depois, eu me lembro também, antes de falar da minha saída, eu digo que o Genuíno, ele sempre teve um espírito de liderança. Ele levantava todos os companheiros. Eu caída, chegava de uma sessão de tortura, de interrogatórios, que geralmente era de madrugada. Quando amanhecia o dia, 6 e 5 horas, Genuíno gritava da cela dele: vamos levantar, vamos fazer ginástica, vamos, não podemos nos entregar ao inimigo. Você acredita que a gente levantava? Eu me levantava, fazia a minha ginástica que ele mandava, 1, 2, 3. E foi uma experiência muito dura, porque de madrugada é que eles gostavam de levar a gente para os interrogatórios. Vinha gente de fora, de São Paulo, do Rio. Agora, o PIC, quem administrava o PIC era o Major Otto. Ele era o administrador do PIC, então eles sabiam das torturas. O general Bandeira, ele sabia das torturas. Sabiam. Se os interrogatórios, vinha gente de São Paulo e do Rio para interrogar a gente, para saber onde estava a direção do PCdoB. Se via gente dali mesmo para interrogar a gente, para fazer a agariação um com o outro. Via pelo vidro, você via o companheiro sendo torturado, ameaçado. Muitas vezes a gente pensava até que iam matar, vão matar fulano, ele não vai aguentar. De tanta coisa que faziam com eles, com nós, entendendo? Eu acredito que faziam o mesmo, me botava para eles verem. Mostrava fotos em álbuns mostrou a foto do Berg, Gurjão, pendurado, cabeça para baixo, todo deformado, inchado, morto, em uma árvore lá em Xambioá. Mostrava fotos de pessoas mortas, toda ensanguentada, na cidade, em todo lado. Aqui na Bahia também eles mostraram muito, mas eu não identifiquei. Diziam que era da Bahia, mas eu não identificava ninguém. Entendeu? Praticamente eu não tive nem depoimentos. Eu fiquei em um estado tão deplorável que eu não assinei nem depoimento em Brasília. Quando eles chamaram meu pai e me entregaram, antes passei pelo hospital do Exército. Eles me botaram no hospital, fiquei lá uns 3 ou 4 dias. Eu me olhava no espelho do hospital, eu via outra pessoa, não me via. De tão diferente que eu fiquei, deformada. Aí depois é que eles me entregaram a minha família, depois de passar por esse processo no hospital. Quando eu vou para Jequié, eu volto para Jequié, fico mais de 1 ano, quase 2 anos lá. Nesse período é que Luiz Arthur manda meu pai me trazer, me chama com carta, eu não sei se foi carta ou como foi, e meu pai me trouxe aqui e ele me coage, me faz eu assinar um documento que ele disse que veio de Brasília pronto, que era a minha regulamentação, eu estava sendo regularizada, porque eu não tive processo, não existe nada contra mim. Eles diziam que a guerrilha não existiu, entendendo?
só prenderam o Dove Genuíno, os outros, por causa do Congresso de Biúna. Eu não tinha ido para o Congresso de Biúna. O Congresso de Biúna era o divisor de águas. Quem foi, eles botavam 5 anos. Quem não foi, nós todos fomos liberados. Depois de um tempo, lá em Brasília. Aí eu chegando, para você ver que nem meus depoimentos, que os depoimentos de lá inexistiu, porque foi debaixo de tanta pancada e choque, isso e aquilo, que eu acho que não prestou para nada, certo? Porque eu fiquei sem documentação para eles. É quando Luiz Arthur chama e me coloca, tudo arrumadinho, já veio tudo prontinho, na certa coisas que eles organizaram, que eu tinha que assinar aquilo, porque ia regularizar. Ele falou para meu pai, regularizar a minha situação, entendendo? Que eu tinha pegado em armas e que tinha que assinar esse documento. É o tal documento que eu acho que tem de mim, mas em Brasília não tem nada. Os presos do Araguaia, Luzia, ninguém tem processo. Pois é. Nem eu, nem Regilena Carvalho, depois chega a Regilena, depois ficou eu, Regilena e Escilda, entendendo? A Escilda muito preparada e nos ajudou muito. E lá dentro do PIC tem umas testemunhas, né? Dentro do PIC tem todas essas pessoas ficaram no PIC, essas que eu botei no papel aí. Aqui eu deixo aqui para vocês, aqui é o morto, um companheiro morto, Carlito. Isso aqui tudo saiu num jornal em O Globo. Aqui foi o companheiro na hora que foi preso, estava comigo, e esse também. E essa era eu. E aqui os procurados, entendendo? E aqui eu vou deixar aqui na mão de vocês, porque eram os 10 da Bahia, entendeu? Os 10 da Bahia, porque eu acredito que eles têm que ficar nos arquivos da história do Brasil. Não só da Bahia, do Brasil todo, de todas as organizações. Mas eu falo eles porque foram bem ligados a mim, entendeu? Mas todos de outras organizações também. Nunca me esqueço da morte de Sérgio Furtado, do PCBR. Sérgio foi uma das pessoas que queria que eu fosse para o PCBR. Eu fiquei entre PCBR e PCdoB. E fui para o PCdoB e ele foi para o PCBR. E ele foi assassinado. E aqui é a Operação Papagaio, que tem meu nome, e a Operação Sucuri. Entendendo? A Operação Papagaio, que vocês, que já que não tem nada a meu respeito, aqui tem os nomes da gente. O Exército. Tem um relatório. É o relatório do Exército, chamado Operação Papagaio e Operação Sucuri, que são os primeiros. General Antônio Bandeira. Exatamente. Que fala de você. Fala também? Fala. Pois é. Fala de você, fala de Douglas, fala de Dagoberto. O Douglas depois se suicida. Ele estuda medicina, se casa, tem 3 filhos, faz um livro. Ele tem a formação militar, ele tem nomes, ele é morto, ele se matou. Douglas morreu. Ele mesmo se matou depois. Aqui na Bahia? Não, ele é cearense. Ele era médico, estudou medicina, foi o primeiro que voltou ao Araguaia, antes mesmo de aparecer comissão para ir buscar as ossadas de familiares. Ele foi sozinho com 2 colegas sanitaristas. Pediu autorização, não foi, Diva, no Ministério da Saúde, lá em Brasília, e voltou na região como sanitarista, futucou aquele cemitério todo. Ele queria achar as ossadas das pessoas que primeiro, porque os primeiros eles enterravam, entendendo?
Como os primeiros eles não deixaram vivo, eles não deixaram 12 vivos, deixaram 12, nós somos 12. O 12 foi lá atrás das ossadas dos companheiros e ele adoeceu. Ele ficou doendo a cabeça, ele ficou com depressão. E chega em Ceará e se mata. Dagoberto está vivo. E Eduardo também. Eduardo é daqui da Bahia, Dagoberto é de Pernambuco. Eduardo, está aqui. Eu tenho o telefone dele, se vocês quiserem, eu vou deixar aí para vocês chamarem, vale a pena. Eduardo foi muito torturado. Eu via pelo vidro Eduardo, totalmente ensanguentado, entendendo? Você conheceu o general Bandeira? Conheci. Ele pessoalmente. Me torturou? Não. Você lembra o nome de alguém que tenha lhe torturado? Eu lembro as pessoas que faziam interrogatório lá. Por exemplo, o Major Otto Rego, ele era o administrador do PIC e ele nos interrogava. Porque às vezes ele fica perguntando e tem dois caras, um lhe bate, lhe vira, ele faz isso, faz aquilo em você, lhe molha, tira sua roupa, lhe dá choque, deram choque no meu mamilo, né? E muitas coisas assim que lá dentro do PIC também tinha aqueles cabos, né, que a gente não esquece. Pelotão de Investigação Criminal do Exército, em Brasília. Então, dentro do organismo do Exército. E esses caras você não viu? Eu não lembro a cara. Não, eu lembro que o Major Otto era da administração. E lembro do cabo Vasconcelos, cabo Jamil, certo? Aqui, eu vou deixar aqui. E aqui tem muitos nomes dos militares que assinaram os documentos, entendendo? Por isso que eu estou deixando aqui para vocês também. Tem muitos nomes. Eu acho que a Comissão Nacional, Guiva deve saber se tem esses documentos, eu não sei. Você já terminou? Já, terminei. Aí eu voltei para Jequié, fiquei doente em assistência médica, psicológica em Jequié por mais de um ano. E depois eu voltei para Salvador, fui estudar, fiz outro curso, fiz Ciências Econômicas, passei no concurso. Eu era professora, esqueci de dizer, eu era professora do Estado, concursada. E eu abandonei por conta das perseguições lá de Jequié e daqui, que começou a ter a gente me procurando. E quando eu fui para São Paulo, para o Rio, eu abandonei. Aí, quando eu retorno, eu procuro resgatar a escola para eu voltar a trabalhar. E eu passo no concurso do Premem. Aí o Major Brito, uma vez eu passei, fui classificada e tudo. Só eram chamando o pessoal depois de mim, não me chamavam. Até que um dia eu recebo uma carta me chamando até aqui em Salvador, eu morava em Jequié. Aí era o Major Brito, ele simplesmente me disse que eu nunca mais fizesse nada ligado à área do magistério. Que eu não iria ser chamada e se eu insistisse, não ia ser nada bom para mim. Que eu abandonasse o magistério. Aí, para dizer a verdade, eu abandonei o magistério. Tanto que eu sou anistiada política no magistério. Eu sou como professora. Então, eu agradeço a oportunidade de poder colaborar para que esse período da história do Brasil
seja resgatado e que se faça uma consciência nacional que a tortura, a desintegração psicológica das pessoas, por mais o mal que tenha feito, que eles acham que faz, mesmo aos presos comuns, não é o caminho. Às vezes as pessoas torturadas, muitas vezes, fazem coisas. Eu vi o Pedro que dizem que entregou a guerrilha do Araguaia. Eu subi, eu já estava em um estágio bem melhor, já estava. Muito tempo depois, o Pedro foi tomar banho de sol, a gente subiu uma na outra e viu o Pedro totalmente machucado, todo destruído, desgraçado, todo inchado. Eles iam, chamavam Pedro, levavam lá na região e voltavam. O Dove também foi muitas vezes na região e voltava. Eu não fui. Depois que eu saí de lá, eu não voltei mais. Eles não me levavam mais. Não. Eu acho que eu fiquei num estado tão deplorável que ele falou, essa daí não presta mais para nada. Entendeu? Eles me botaram no hospital deles. Se você aceitar falar e puder falar, depende só de você, se você poderia descrever algumas formas de tortura às quais você mesmo foi submetida ou que você tenha visto outras pessoas. E como nós temos um dos eixos temáticos aqui, a preocupação de dar ênfase ao tratamento da mulher, a da vítima mulher da ditadura, você falou que você foi a primeira mulher, mas talvez outras tenham sido também presas, que tenham passado por experiências dolorosas. Eu falo a primeira mulher lá da guerrilha do Araguaia. Eu não gosto nem de lembrar, porque estávamos lá em Vila Velha, né? Quando a gente ouviu um relato de mulheres que realmente só de lembrar, já dá um nó, né? Mas se você puder, para efeito de documentação, e quiser aceitar, descrever, você esteja... Eu vou tentar, eu não lhe garanto, mas eu vou procurar, tá. Viu? Mas se você quiser falar agora, pode falar. Eu acho que o que eu tinha que falar, aqui no momento, já dou por encerrado. Então, Luzia, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Estaremos sempre. Eu espero que a Comissão da Verdade, a Comissão Estadual da Verdade, vá fortalecer essa consciência nacional e elucidar fatos, né? Isso.